Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Quinta-feira, dia 29 de outubro. Programa hoje especial Outubro Rosa, uma entrevista especial com a árbitra Janaína. Ela teve a reportagem no Globo Esporte na terça-feira e a gente fez a gravação com ela. E vamos retratar a importância da atividade física nesse mundo inserido dentro da recuperação em relação ao câncer. Também retomando os jogos de ontem, Inter vence muito bem pela Copa do Brasil no jogo fora, 2-1. No feminino, perde para o Avaí Kinderman 3-2, mas um placar que pode ser recuperado aqui em Porto Alegre. Copa do Brasil Sub-17, o Inter classificado para a próxima fase. Hoje, então, daqui a pouco, Copa do Brasil, Grêmio e Juventude, e tivemos à tarde pelo Aspirantes Fluminense e Grêmio. Bom, sem mais delongas, vamos para o programa com Janaína, a árbitra de futsal. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Neste mês de outubro, mês do Outubro Rosa, nada melhor do que a gente terminar nossos programas, principalmente esses que a gente está fazendo de forma remota, falando com uma pessoa que está enfrentando de frente, que faz parte da área do esporte e que também, através da atividade física, colabora para a sua recuperação. E ela, com muita honra, e tendo a gente os contatos das pessoas, a gente chegou nela pós a matéria que saiu, já que hoje, quinta-feira, o programa está sendo gravado quinta pela manhã. Na terça, ela teve a matéria de fechamento do Globo Esporte junto com a Alice Bastos Neves. Foi uma coisa muito especial. Então, gostaria de apresentar para todos os telespectadores, aqui do nosso canal 14 da NET, Esporte na TV, Janaína Fernandes. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer poder passar um pouco para as pessoas o enfrentamento que a gente tem uma situação assim tão delicada, né? Eu espero que eu possa levar coragem e força para as mulheres. Obrigada. Com certeza. Só o que eu já vi no programa e pelo que o meu amigo, vou já dar referência, até porque ele pediu, mas ele iria igual ganhar, o Alex Cirone, árbitro também de futsal, que fez a nossa aproximação, os contatos para chegar, o tamanho da tua garra e da tua luta que tens feito para poder estar tão bem e com esse sorriso transparecendo aí na nossa câmera de hoje. Mas vamos falar primeiro, Janaína Fernandes, formada em técnica de contabilidade, correto? Certo, eu me formei já faz um tempo, não atuo agora no momento, mas é uma área muito bacana, né? Isso, e daí vem uma parte legal que é bom, que eu gostei, tá? Que tu usaste, eu vou usar esse termo, tanto que é em que tu trabalhas hoje, tu fizeste um trabalho de autodidata em design, correto? Sim, então, a gente vai passando, né, momentos e momentos da vida, e eu me encontrei muito no design. Então, eu comecei a trabalhar por conta. Hoje eu tenho um escritório, né, meu, em casa, faço alguns trabalhos na área do design gráfico e estudo por conta por enquanto. Mas o plano futuro é fazer uma faculdade para incrementar mais ainda na qualificação, né? Sim, claro. E Não, manter... ótimo. Quando eu coloquei isso, até porque eu usei o teu termo, eu gostei que tu mandaste, é que às vezes as pessoas não vão atrás, né? Isso nós vamos falar mais no segundo bloco, mas não vão atrás muito dos seus sonhos por falta de buscar em si mesmo a motivação para dar um pulo na frente, um pulo na vida, né? E acho que tu é um exemplo, só falando disso, só dessa área por enquanto, né? Sim, pois a gente tem que, se tem alguma dificuldade, tu não consegue naquele momento desenvolver muito, tem que procurar,
tem que ir atrás, né, do que tu tem vontade de fazer. Eu demorei um pouco para entrar nessa área do design gráfico e descobri que isso é o que eu quero, né? Então, a ideia é especializar mais ainda. Não adianta nada a gente fazer uma faculdade que a gente chega na metade e descobre que não é aquilo que tu quer, né? Uhum. Então, até foi bom ter esperado um pouco para fazer, né? Agora a gente já tem uma decisão e a ideia é só aprimorar. Ótimo. Mas vamos então para a primeira agora, então, já que falamos da vida profissional, vamos para a árbitra, Janaína Fernandes. Árbitra de futsal desde 2010, correto? Isso, eu fiz o curso da federação, né, em 2010. Eu já atuava aqui em Santa Maria pela ASAF, que é a associação aqui que a gente tem em Santa Maria, né? E daí depois surgiu o curso em 2010, aí eu fiz o curso, me qualifiquei, em 2011 eu comecei a atuar de vez nos jogos, né, nos jogos oficiais promovidos pela federação e a HFUSA. Uhum. Eu vou relembrar esse período, né? Hoje em dia a gente já vê e é tão normal, graças a Deus, né? A participação da mulher, né? Principalmente a arbitragem, né? Hoje, se tu fores olhar, até comentaristas de arbitragem, as melhores de futebol são as mulheres hoje em dia. Mas tu começaste numa época que ainda tinha muito poucas mulheres, correto? Sim, as oportunidades eram poucas. Bem, assim, tu tinha que ter assim paciência, né, para guardar uma oportunidade, porque não era seguido, né? Tu tinha que estar sempre atenta para quando tivesse oportunidade tu ir bem, né? Sim. Eu não estou querendo provocar aqui essa questão do bairrismo e nem da situação, mas só para dizer que era relativamente, por exemplo, vou chutar, a cada 10 pessoas eram 8 homens e 2 mulheres, ou 9 para 1, mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso, com certeza. Hoje já tem um monte, né? Já tem, graças a Deus, as mulheres aí já estão conseguindo ter um pouco mais de espaço, né? Mas ainda falta, ainda tem que ter mais. Ainda tem que ter mais, né? Sim. E como é que foi? Porque, assim, agora, até nessa parte do futsal, tu colocaste, em 2018, tu já foi indicada a aspirante da Confederação Brasileira, né? Isso? Sim, isso. Em 2018 foi um ano muito importante, foi um ano que a gente teve bastante oportunidade. E, graças a Deus, eu recebi uma indicação, né, para ser aspirante e concorrer a uma vaga para trabalhar nos jogos nível país, né? Liga Nacional, ou Copa do Brasil, ou né, algum jogo que fosse CBFS. Que legal. E a gente está aguardando. Como esse ano com pandemia e mais problema do câncer, a oportunidade já, né, diminui um pouquinho. Sim. Mas a ideia é seguir firme, próximo ano a gente ir bem e continuar concorrendo a um espaço, né? Sim. É um sonho. E tu vai alcançar, a gente vai estar na torcida. Nós vamos rapidinho aos comerciais, vamos fazer rápido essa primeira parte para a gente ir a fundo nessas questões, tanto da saúde e da superação da Janaína nesse final do mês do Outubro Rosa. Já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas.
Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta quinta-feira, final de outubro, digamos, como disse no início do programa, que é o último remoto, amanhã vai ser ao vivo. Tá? Nós estamos preparando um programa especial para vocês. E tenho a honra e o prazer de ter como convidada Janaína Fernandes, que na terça-feira, inclusive, esteve no Globo Esporte, junto numa matéria com a Alice Bastos Neves, e que da qual a gente, no primeiro bloco, falou primeiro da carreira, tanto profissional quanto como árbitra de futsal, que já tem o curso há 10 anos. Agora vamos falar um pouco como foi Janaína Fernandes. Como foi que tu descobriste que estava com câncer? Então, foi num exame, um autoexame. Eu estava em casa, tranquila, e fui fazer o autoexame e senti um nódulo, né? Aí, no momento que eu senti, né, fiquei nervosa, fiquei ansiada, e o mundo meio vem, né? A gente começa a pensar um monte de coisa ruim. Essa do ser humano, na primeira oportunidade, ele já pensa coisa ruim, né? Aí eu consultei com o meu ginecologista e fiz os exames, e em março foi confirmado que eu estava com um carcinoma lobular de grau 2 e que eu teria que fazer cirurgia, né? Aí eu fiz todos os procedimentos, teve a opção de retirar toda a mama e teve a opção de retirar só onde estava o nódulo. Eu optei por não ser tão radical, né? Se eu tinha essa oportunidade de não ser tão radical, eu escolhi essa parte. Aí eu fiz a cirurgia, retirei o nódulo, né? E em maio eu comecei as químios, né? E ainda falta 2 químios para terminar. E logo depois eu vou começar a fazer as rádios. São 30 sessões de rádio. Certo. Isso tudo em Santa Maria, estás fazendo? Isso? Isso tudo em Santa Maria, aqui em Santa Maria. No hospital, pergunto, no hospital que a universidade participa ou naquele particular que tem? Então, quando eu descobri, eu não tinha muito recurso, né? E também eu não podia esperar entrar na fila do SUS. Então, foi feito todo um procedimento para ter recursos para a gente fazer tudo particular. Eu não tinha plano de saúde, ainda não tenho, né? Então, eu tive que ter ajudas da família, de alguns amigos aqui em Santa Maria, né? Inclusive de pessoas envolvidas com o esporte, fizeram ações aqui para me ajudar, e foi como eu consegui. Aí, agora, a segunda parte, que é de quimioterapia, essa eu consegui entrar no sistema, né? No sistema público. Aí eu estou fazendo, o tratamento no USME, no Hospital Universitário aqui de Santa Maria. Sim. Eu, por conhecer um pouquinho Santa Maria e entender um pouco a realidade, por isso que eu te perguntei, né? E eu, às vezes, acho que é bom agora até tu explicares, de novo, às vezes as pessoas não se dão conta como foi que tu sentiu que tinha que fazer o próprio autoexame. Então, eu tenho histórico da família. A minha mãe, antes de falecer, ela teve câncer de mama, teve que retirar a mama. Quando ela descobriu que estava com problema, ela não falou para a gente, né? Quando a gente ficou sabendo de verdade, ela já estava numa fase mais avançada, então o tratamento já, né, não tinha muito o que fazer. Por isso que eu digo que
o diagnóstico precoce é muito importante. É muito importante mesmo. A gente não pode se esconder, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter coragem. Então, depois dessa situação, as mulheres da família começaram a se cuidar, né? A ter um pouco mais de cuidado. A ir mais frequente ao médico, a fazer exames mais seguido, autoexame. Então, isso ajuda um monte. Então, por causa disso, desses cuidados, eu descobri na hora que tinha que descobrir, né? E Sim. graças a Deus eu estou conseguindo. Sim. E daí vem mais uma pergunta que vem ao encontro do que foi comentado no programa, mas que eu acredito tanto como educador físico como jornalista. O quão importante está sendo a atividade física ou foi antes para ti dentro toda essa situação? Então, antes de eu ter o câncer, eu sempre procurei praticar exercícios, né? Antes de ser árbitra, eu joguei. Mas Deus não quis me dar um dom de futebol, né? Nem de handebol, nada. Mas me deu muita vontade. Então, eu sempre me esforcei, estava sempre ali, né? E, então, a atividade física sempre fez parte da minha vida. E isso ajudou bastante. O meu médico diz que o fato de eu me exercitar e ter uma vida com movimento, saudável, ajudou, né, a recuperar um pouco mais Mais rápido, rápido. né? Isso ajuda. Hoje em dia, o que tu estás fazendo, por exemplo? De exercício, Isso. então, eu não estou indo a 100% na academia. Eu faço alguns movimentos, eu vou de vez em quando, não estou forçando muito, porque né, tem que ter Pandemia. os cuidados da pandemia, né, tem que ter a imunidade, ela fica um pouco Bem mais baixa, né? vulnerável, fica vulnerável, então tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, eu faço exercício em casa, alongamentos e algumas atividades. Às vezes eu vou ao ar livre também, eu dou uma caminhada, dou um trote, faço alguns exercícios. Então, isso ajuda, né? Tem me ajudado bastante. Mas não é, como é que eu vou te dizer? Tu não pode pegar e já se atracar. Tem que ter cuidado. Tem que ter, né, um equilíbrio. Não pode exagerar, né? Quando vê, estraga tudo. Até acho que acrescentar, e tu vai poder dizer melhor que eu, porque tem que ter assim, meio que um balanço. Tu falou do equilíbrio, mas eu também falo em balanço, porque tu usaste o termo que é o mais perfeito que eu iria usar, vulnerável, né? Não é nem que tu Isso. estás forte ou fraco, tu estás vulnerável. E daí qualquer situação que possa ser exagerada possa vir a te atrapalhar, né? Sim, com certeza. Aí estraga todo o tratamento, né? Graças a Deus eu não estou sentindo assim sintomas muito fortes que me judiam muito. Então, tem dias que eu tô bem, então eu vou lá e faço o que tem que ser feito, exercício tranquilo. E tem dias que eu tenho que ficar em repouso, tranquila, né? Então, graças a Deus tem sido um tratamento que não está me judiando muito. Sim, sim. Tô conseguindo. Vem agora a pergunta de um curioso pensando assim. Eu conheci também Santa Maria um pouco. Além, lógico, dos teus amigos, familiares, isso é uma camada da população são as pessoas próximas, né? Mas, com certeza, a Janaína é conhecida na cidade, né? Ela tem uma certa relevância, até por todo o histórico, não só pela matéria de texto, mas eu imagino por conhecer Santa Maria, e não é pequena Santa Maria. Como a cidade te abraçou nessa história toda? Então, quando eu decidi expor essa situação da minha vida, foi muito difícil lá no início eu expor, né? Porque eu não sou muito de ficar falando da minha vida, sou muito reservada. Mas eu não tinha como eu esconder isso das pessoas, porque as pessoas iam me ver, as pessoas iam querer saber. Eu não ia poder trabalhar se caso tivesse que trabalhar em algum jogo, né? Então, foi
foi bem receptivo. Que bom. O pessoal aqui de Santa Maria me abraçou. Eu conheço muita gente do esporte, porque eu joguei futsal, eu joguei handebol, joguei bolão, bola 16, bolita, tudo que tem eu joguei. E desde muito cedo, né? Então, esse pessoal do esporte me abraçou com um carinho assim que eu nem imaginava que tinha. O pessoal decidiu fazer uma vaquinha, fizeram rifa, equipes juntaram camisetas para fazer Eu vou te rifa. acrescentar que eu participo de muito grupo de WhatsApp, e agora que tu falaste ali no início, eu me lembrei que passou por um grupo, inclusive essa vaquinha tua, num grupo de WhatsApp meu. Daí tem o pessoal da arbitragem também. Eu trabalho numa associação aqui em Santa Maria que me abraçou com muito carinho também. Eles me ajudaram bastante lá no início, né? Me ajuda até hoje, que é a ASAF. Tudo que eu sei de arbitragem, eu comecei com eles e foi através deles, né, que eu tive as oportunidades nos jogos aqui na cidade e na região. A gente pega muito jogo amador dos municípios. Da região, né? Tudo, né? Das cidades ali Região todas, né? Toda, Não sei se tu conhece a ZAF. Já ouviu falar na ZAF? Já. Conhece o pessoal. Então tem muita gente boa ali que me abraçou, né? E eu agradeço muito ter essa oportunidade de conviver com essas pessoas. Eu não sei o que seria se eu não tivesse esse pessoal do esporte junto comigo. Ia ser bem mais difícil, com certeza. Eu acho até que essa energia que eu tenho, assim, de não deixar me deprimir, vem dessas pessoas. Dessas pessoas da arbitragem, dessas pessoas das equipes, dos meus amigos que eu adquiri no esporte. Isso me dá uma energia muito boa, que me faz sorrir aqui contigo. É isso que a gente quer mostrar ainda mais, e por isso te entrevistar nesse final de mês, ainda um pouco mais simbólico, mas é exatamente de mostrar que a vida, a gente supera através da gente e do apoio dos próximos. A gente consegue fazer muitas coisas que jamais poderia imaginar. Um dia já Com certeza. né? Muito do público conhece a minha história de vida e ela também eu não era para estar vivo, tá? Já por 2 vezes, 2 acidentes gravíssimos, mas estou. Fora outros, foram 28 cirurgias até hoje, mas estou bem e muito bem. E é o Graças a Deus. E graças a Deus. E mais do que tudo, essa pandemia, é agora que vem a questão, porque também está na pauta que a gente estava pensando. E agora eu fico me pensando como eu faço melhor essa pergunta. Porque tu soubeste da tua situação e começaste todo o teu tratamento bem no início da pandemia. Isso, Como foi lidar com tudo isso e, inclusive, fazer essa atividade física que tu disseste que muito bem fizeste em casa, com a pandemia junto? Bem complicado, né? Dá um medo na gente, porque assim, ó, tu sabe que tu tá com aquela situação ali, e tu, logo no início da pandemia, tu não sabia direito como é que tu tinha que proceder, o que estava acontecendo, o que não estava, dava um medo, assim, horroroso. Mas agora eu já estou mais tranquila, né? A gente já sabe como agir, como proceder, quais os cuidados que tem que ter. Eu tenho bastante informação. Eu tenho um sobrinho que é médico, então ele está sempre comigo. Graças a Deus eu tenho um sobrinho. Ele, no início, quando eu descobri o câncer, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou. Ele, a minha irmã, meu pai, o meu irmão mais novo, uma grande amiga que eu tenho também. Então, eu tenho um suporte de informação e um suporte humano. Isso tem sido uma diferença muito grande para que eu consiga fazer o tratamento correto, sabe? Manter uma rotina que não prejudique o tratamento, né?
Eu acho que até, pena que o nosso programa não estende um pouco mais, até porque também nós estamos educando, além do conteúdo que é te trazer para o programa, nós estamos educando muitas pessoas que talvez não consigam enxergar, muitas vezes. Opa, Opa! espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Retomando, tá, pessoal? Deu um probleminha técnico só para que vocês tenham noção, aqui na minha nova câmera, que está no Note, da importância dessa questão toda da parceria, etc. A gente falou da pandemia e tudo. O que eu queria completar, Janaína, era de... até porque, principalmente ali entre março e maio, era um período que era muito, ainda como se diz, as pessoas olhavam no escuro a pandemia, né? E foi bem Sim, o período todo que tu foste... foi a tua busca para a cirurgia, primeiras situações, né? sim. Exames, tudo, né? Tudo, Tu tem que, né? tu tem que fazer todo um procedimento antes. São vários exames que tu faz, né? Para depois tu fazer a cirurgia. Então, tu vai Uhum. aqui, vai ali. Então, eu frequentei vários lugares, né? E fica naquele sentimento que tu tem que se cuidar, né? Tu já Uhum. tá com aquele diagnóstico. Aí, vamos supor que tu pegue o vírus. Como é que ia Uhum. ser? Aí tu fica, né? Pensando Sim, um monte de coisa. sim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tá dando. A gente está entrando aí na reta final. E Que bom. Aí agora vem assim duas para a gente poder encerrar o programa que infelizmente está terminando o é, horário. Faz tu teres esse sorriso tão bonito para tocar teu dia a dia. O que te o que eu motiva? faço, o que me O que motiva? é? O que me motiva são essas pessoas que me dão carinho. O que eu tenho vivido nos últimos dias, nos últimos meses, são coisas assim que eu nunca imaginei que eu poderia viver assim, com tanta intensidade. Tem muita gente que eu nem conheço que me procura, que me manda energia positiva, que conversa comigo, que quer me ajudar, que me dá força, né? A minha família tem me ajudado bastante, meus amigos também, Uhum. e eu tenho recebido um carinho que faz com que eu tenha força de vontade de seguir, Olha que legal. faz com que eu tenha planos, eu Isso. continue com meus planos, né? Uhum. E é isso. Eu acho assim, ó, que as coisas na vida da gente, nada é em vão, né? E tu não pode dramatizar e achar que tudo é ruim na tua vida. Tem a Uhum. parte boa. Eu estou vivendo um câncer, estou vivendo um tratamento de câncer, mas tem muita coisa boa que está acontecendo. E essas coisas boas que me dá ânimo para seguir, que me dá coragem. Maravilhoso. Maravilhoso É, depoimento. Jana, para encerrar, uma mensagem tua, da Janaína, para o nosso telespectador que está acompanhando agora pela Vale TV, canal 14, e também pelo Facebook e YouTube. Por favor. eu quero dizer que para essas mulheres que possam estar num enfrentamento ou que estão desconfiando que tem algum problema, que não se escondam, que não tenham medo, que tenham coragem, que se cuidem, que se toquem, né? Porque se tu consegue diagnosticar precocemente, tu consegue fazer um tratamento que não te judie tanto, né? Tu tem uma chance de cura muito grande. Então, eu quero desejar para essas mulheres que elas tenham força, que elas tenham coragem, né, de enfrentar. E se tiver alguém na família que tenha problema desse tipo, que não desanime, que tenha força e que procure encontrar o que tem de bom, porque tem. Eu estou vivendo coisas muito boas e eu desejo que todas elas possam ter isso também. É Coisa isso. linda. Olha que lindo depoimento para encerrar o programa da maneira mais especial possível, sempre dentro daquilo que a gente fala, acreditar,
sempre pode ter uma coisa melhor para a gente na frente. Então, agradeço, Jana, do coração, ter aceito o convite para a gente poder gravar esse programa. Agradeço a Alex Cirone, que foi o que intermediou, tenho que dizer de novo, tão rápido, porque eu vi a matéria na terça e na ideia, vamos fazer, e deu certo, gravamos hoje, dia de hoje, está saindo o programa. Coisa boa. E então as coisas dão certo. Dão certo, como tu fala. Obrigado mesmo por essa oportunidade de poder expor, né? Às vezes as pessoas elas não têm coragem de expor a situação, têm medo, né? E eu estou vindo aqui tentando mostrar para as pessoas que a gente pode viver bem no meio de tanta dificuldade. É só a gente querer. Obrigado por essa oportunidade. Desejo tudo de bom para ti, para o Alex também, que ele fique bem. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, Janaína, do coração, tá? A gente agradece. O Esporte na TV encerra, então, pela noite de hoje. Amanhã, ao vivo, no estúdio, não vamos dizer ainda, mas também tem relacionado a respeito da pandemia. Mas agora de uma questão bem mais, também como ela falou, bem mais positiva que a gente quer. Ao vivo, no estúdio. Continue agora com a programação da Vale TV.